Olá a todos, meu nome é Iago Silva de Oliveira, sou estudante do nono semestre de Engenharia Química e essa é a minha apresentação para o 26º Congresso de Iniciação Científica da UNB e o 17º Congresso de Iniciação Científica do Distrito Federal. O meu trabalho é sobre a obtenção de micropartículas porosas e magnéticas para aplicação em embolização vascular e eu faço parte do Laboratório de Desenvolvimento de Processos Químicos do Instituto de Química da Universidade de Brasília. Mas então, o que é embolização vascular? A embolização vascular é uma das formas de tratamento de tumores, no qual você obstrui o acesso de sangue ao tumor, fazendo com que ele murche e assim facilite o processo de remoção no processo operatório. Certo. A síntese dos meus polímeros foi feita baseada no trabalho da dissertação de mestrado de uma colega do laboratório, que é essa dissertação aqui de baixo, e nela a síntese do polímero é a partir de 3 monômeros, que seriam o metacrilato de metila, o pivalato de vinila e o metacrilato de glicidila. E, além disso, tem o iniciador, que seria o peróxido de benzoíla, o agente de retificação, que seria o dimetacrilato de etileno-glicol, e como agente porogênico para os polímeros foi utilizado o tolueno. Aqui a gente tem o esquema reacional, no qual a gente tem o banho térmico, o condensador, o agitador e o reator de 500 ml. Ok. Nessa tabela estão as condições de síntese para os diversos polímeros que foram sintetizados e como é possível notar, a diferença principal entre o polímero 1 e o polímero 2 é somente a quantidade de metacrilato de etileno-glicol. E, no caso, algumas das sínteses tiveram que ser feitas em duplicata. Certo. Como foram feitas as etapas de síntese? Elas foram feitas em 3 etapas. Primeiro, a síntese dos polímeros puros por polimerização em suspensão. Então, foram feitas a síntese das nanopartículas magnéticas pelo método de coprecipitação. E, por fim, uma síntese dos polímeros misturados com as nanopartículas magnéticas, também pelo método de suspensão. Foi feita, então, a análise de conversão da reação de polimerização e, por fim, as caracterizações. Como é possível ver aqui, não foram possíveis realizar todas as análises pretendidas, foram realizadas um pouco a menos por conta das interrupções das atividades devido à pandemia do Covid. Certo, vamos então para a análise de conversão. Como é possível ver aqui na tabela, as conversões dos polímeros 1 e 2 foram muito boas, enquanto a conversão do polímero erro não foi tão boa devido à utilização de um reator menor. Teve perda de material, então a conversão ficou mais baixa por conta disso. E o polímero magnético, a gente notou que faltou iniciador na reação e por isso a gente teve que refazer as etapas de síntese. E aí por isso que ficou com essa conversão mais baixa. Tá. Quanto à etapa de espectroscopia no infravermelho, é possível notar aqui que os resultados apresentaram uma certa similaridade, elas tiveram a mesma estrutura no infravermelho, o que sugere que as sínteses foram feitas de maneira adequada e de maneira similar para todas as amostras. E a microscopia eletrônica de varredura, a gente tem aqui, foi possível notar que os polímeros têm uma morfologia esférica com características porosas. E, além disso, o polímero 1 teve um tamanho médio de 0,048 milímetros, enquanto o polímero 2 teve um tamanho médio de 0,058. Ambos tiveram uma faixa estreita de tamanhos, indicando que eles têm uma tendência a formar esse tipo de estrutura, enquanto o polímero 1 erro, ele apresentou um tamanho médio muito maior, sendo que a forma como estavam distribuídas esses tamanhos foi mais irregular. O polímero 1 magnético apresentou essa formação dessas lamelas de polímero que não foi 100% utilizado devido à falta de iniciador. Aí ele acabou formando esses aglomerados aqui de polímero. Por fim, o teste de magnetização foi feito um teste de magnetização simples, onde se induziu um campo magnético pela aproximação de um ímã e as partículas magnetizadas responderam positivamente, sendo atraídas pelo ímã, o que foi uma etapa positiva para o nosso projeto. E, por fim, as conclusões. O polímero se apresentou muito promissor
sendo que ele teve uma boa seletividade do tamanho, uma boa conversão, e infelizmente não foi possível ter uma análise mais conclusiva a respeito dele devido à ausência de certas análises. Muito obrigado.